Olá, pessoal. Tô aqui. Vou esperar vocês entrarem. Oi. Vão entrando, vão chamando as pessoas que vocês gostam, as pessoas que vocês amam, as pessoas com quem vocês se preocupam, para ouvirem um pouquinho sobre perfil comportamental hoje, tá bom? Alguém aí já sabe o que é um perfil comportamental? Tem alguma ideia do que seja perfil comportamental? Oi, Daphne. Tudo bem? Oi, Amanda. Portuá Gastronomia. Não sei o nome da pessoa e nem sei se é assim que fala. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Para quem entrar aqui e não souber, eu sou Clarimília Piffer, sou formada em psicologia, trabalho também com coaching e atuo mais na área de relacionamentos com casais com ou sem filhos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Por que, claro, perfil comportamental? Para você entender melhor o seu comportamento, se você se identificar com o perfil que eu vou falar hoje, para você entender um pouquinho mais sobre o perfil comportamental das pessoas com quem você convive, tá? As pessoas que você ama, as pessoas com quem você se relaciona, porque eu acredito que isso vai assim, uau, te abrir os olhos. Pelo menos foi assim para mim quando eu conheci perfil comportamental. Oi, Li Paulis, não sei como é que fala. Oi, Lúcia. E por que o perfil comportamental? A gente imagina que nós devemos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? É assim que a gente aprende. Mas quando a gente aprende sobre o perfil comportamental, nós passamos a entender que nós temos que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Maluco isso, né? Parece maluco, mas não é, é muito legal. Não é que você não tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado, nunca. Isso é com relação a respeito, isso é com relação a valores, isso é com relação a honestidade. Aí sim você tem que tratar o outro como você também gostaria de ser tratado, né? Você quer ser tratado com respeito, você quer ser tratado com honestidade, né? Porém, com relação às nossas características de personalidade, nós somos diferentes. E daí sim nós temos que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, tá? Vou dar mais uns minutinhos aqui para eu começar a falar de verdade, assim, entrar no assunto para valer, tá bom? Tomar minha aguinha. Estão tomando água aí também? Tá friozinho aqui, viu, gente? Não sei aí onde vocês estão, como é que tá. Podem me contar se quiserem. Mas aqui deu uma boa esfriada aqui no oeste e noroeste do Paraná, que eu tô nessa região aí, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a falar então para vocês que estão aqui. Podem chamando as pessoas, tá? Convidem as pessoas para entrarem aqui, para ouvirem um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre perfil comportamental, para entenderem um pouco mais o que isso significa, o que é, como que a gente pode melhorar significativamente os nossos relacionamentos através disso, tá? Tá frio aí em Porto Alegre, 12 graus. Você sabe que aqui tá sol, mas olha, deve estar uns 15 graus aqui, talvez. Não tá tão diferente daí. Só que aqui a gente não tá tão acostumado, né? Aqui as pessoas
17 graus já estão de cachecol, bota e casaco, loucura. Então, perfil comportamental, quando a gente fala sobre perfil comportamental, quando a gente aprende sobre perfil comportamental. Oi, Zil! Oi, Cícera! Oi, Bruno! Sejam todos muito bem-vindos. E eu realmente quero que o que eu vou falar hoje seja libertador para você, né? Que faça você enxergar a pessoa com quem você convive com outros olhos, se você conseguir identificar alguém ou a si mesma dentro desse perfil. Qual que é o perfil que eu vou falar hoje? Sobre o perfil analista, tá? Dentro do que eu uso para fazer a avaliação de perfil comportamental, nós chamamos esse perfil de perfil analista. Existem algumas outras avaliações que chamam esse perfil de conforme, e tá tudo certo, é a mesma coisa, tá? E fica aqui, Zil, fica aqui. Então, o que acontece? Existem 4 perfis comportamentais, assim, 4 perfis comportamentais que definem as pessoas, tá? E todos nós temos um pouco desses 4 perfis comportamentais, todos nós. Só que um perfil comportamental é sempre o predominante, tá? Oi, Andréia, tudo bem? Então, um perfil comportamental é sempre o predominante. Todos nós temos os 4 em nós, nas nossas características, na nossa personalidade. Mas um é sempre o predominante, tá? E hoje eu vou falar sobre o perfil analista. Como que é o perfil analista? Vou começar falando que normalmente eles são conhecidos como chatos, mas não são, tá? Eles podem eventualmente estarem chatos. Quem nunca, né? Não precisa nem ser analista para isso. Mas eles não são chatos, tá? Parece que é, mas não é. Já ouviram isso? O analista é aquele tipo de pessoa que ele tem um alto padrão de exigência. Uma palavra que define o analista, tô com script aqui. Uma palavra que define o analista é excelência, tá? O analista é aquela pessoa que sempre quer tudo do melhor, em alta qualidade, tá? Ele não aceita menos do que alta qualidade. É uma pessoa que ela tem um alto grau de precisão em tudo que ela faz, tá? Tem um alto grau de precisão em tudo que ela faz. Para ela tudo tem que ser do melhor, tem que ter um alto padrão, tem que ter muita eficiência também no que ela faz, porque ela sabe a barra de qualidade ali da pessoa tá sempre aqui em cima, tá sempre muito para cima, tá? Oi, Ali, tudo bem? Ela não é uma pessoa muito emocional, então às vezes ela pode parecer fria, ela pode parecer uma pessoa distante, às vezes até arrogante, mas ela não é nada disso. Acontece que o analista, ele é analítico, né? E ele é muito observador, ele não é muito emocional, tá? Ele não é muito da emoção, da expressividade emocional. Essa não é a característica do analista. Então, assim, obrigada, Andréia, podem chamando aí, tá? Os amigos, as amigas, podem chamar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as pessoas com quem você se relaciona, porque hoje eu vou falar sobre um perfil que é muito bacana, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter um analista na vida, porque ele tem características excelentes, tá? Características que às vezes a gente gostaria de ter, mas são dele. A gente pode até tentar copiar, mas nunca vai ser tão bom quanto o analista, tá? Obrigada, Andréia. Isso, manda pelo aviãozinho, isso mesmo, tá? Obrigadão. O analista, ele é reservado, tá? Ele não gosta de ser notado. Oi, Marcão, beijinho pra você também, obrigada, viu? Oi, Dayana, gente, sejam bem-vindos, tá? Já tô falando aqui
mas tô vendo que vocês estão entrando. Muito obrigada por isso. Ele não é o tipo de pessoa que gosta de ser notada, que gosta de ser vista, o analista é mais reservado, né? Ele é mais discreto, tá? Ele não gosta de muita bagunça, de muita aglomeração, de muita falação, ele não gosta dessas coisas. Ele é a pessoa na dele. E aí, às vezes, passa essa impressão de ser arrogante, ou de ser chato, né? Ou de ser frio. E não é, tá? Não é isso. O analista, ele é muito estruturado, muito metódico, sabe? As coisas para ele tem que ser bem certinhas, bem metódicas. Nem sempre ele é organizado, tá? Nem sempre ele é organizado, mas ele é sempre isso, centrado. Centralizador, não sei se foi isso que você quis dizer, acho que não, mas ele é centrado, ele é muito focado. O analista é muito focado. Por que ele é focado? Porque tudo para ele tem que ser da melhor qualidade. Então, por isso ele tem muito foco, tá? Ele faz tudo com maestria, ele faz tudo com precisão, ele faz tudo com excelência. Ele olha as coisas nos mínimos detalhes, tá? Tem alguém aí se identificando com isso? Se alguém se identificou, tá? Se identificou, coloca eu aí, tá? Se alguém se identificou com esse perfil, escreve eu para eu saber, tá? Então, eles são muito exatos, sabe? Eles são pontuais. O analista é o tipo que faz planilha para tudo, tá? Ele faz planilha para ele trocar de carro, ele faz planilha para ele viajar. Se duvidar, gente, ele tem uma planilhazinha do homem ou da mulher com quem ele quer namorar, com quem ele quer se casar, se ele quiser isso. Aí, ó, viu? Já vai escutando as características que eu tô falando, Marcão, que eu acho que você vai conseguir entender, tá bom? Zil. E Zil, você não tem nada de chata, viu? Então veja aí, você não tem nada de chata. Pois é, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu terminei a faculdade de psicologia e eu me mudei para Curitiba. E meu marido é curitibano, né, nascido e criado e viveu a vida inteira em Curitiba até a gente se mudar aqui para o interior, para Palotina. E aí, é muito engraçado, né? A gente começou a namorar e Curitiba tem muitos parques. Quem conhece Curitiba deve saber que Curitiba tem... A Zil sabe, a Zil é de Curitiba, tem muitos parques lindos pra gente visitar, né? É uma delícia, um mais lindo que o outro, um diferente do outro, com atividades diferentes, super legal. Oi, Maria José, seja muito bem-vinda. E aí, de repente, assim, num sábado, ou num domingo, ou num feriado, eu falava assim pro Eduardo, ai, vamos no parque tal? Tipo, do nada, a gente tava tarde em casa, ou de manhã, ou... Enfim, eu falava, vamos visitar um parque? Falava assim pra ele, vamos visitar o parque? Ele falava assim, mas assim? Tipo, agora? Quando? Ele falava pra mim. Eu falava, agora, vamos. E ele dizia, ele ia, mas meio contrariado, tá? Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, até que um dia ele virou pra mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, ele parou o carro no meio da rua. Oi, Ju! Ai, que legal ter você aqui! Beijo pra você! Ele parou o carro no meio da rua, a gente indo para um parque. Na época não tinha GPS, nada disso. A gente procurava os parques através de um guia físico, assim, um livrinho lá, que eu esqueci o nome. Mas eu vai saber como que é o nome desse livrinho aí, que era o guia que a gente usava para ir de um lugar para outro lá em Curitiba, porque não tinha GPS. Eu sou um pouco mais velha que isso. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte? Ele falou para mim, meu marido. Vamos nos organizar, ele falou, vamos colocar numa planilha, vamos nos organizar para cada 2 semanas nós visitarmos um parque diferente aqui em Curitiba e a gente já escreve qual parque que a gente vai querer visitar e eu já faço eu já traço o caminho que nós vamos fazer da sua casa até o parque ou da minha casa até o parque. Ele falou para mim, gente, eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Eu virei para ele e falei assim, tá, como assim colocar que a cada 2 semanas nós vamos visitar um parque? Eu falei, e se chover? E se tiver muito frio?
E se, sei lá, a gente resolver fazer alguma outra coisa? E aí, como é que vai ser? Nós vamos, então, deixar de ir naquele final de semana porque choveu, no final de semana seguinte nós vamos. E daí no próximo nós vamos novamente porque nós vamos em 2 seguidos, né? Ou nós vamos deixar de ir em parques por 3 semanas, só vamos na quarta. Como é que vai ser isso? Não cabia na minha cabeça, como assim, né? Nós estamos programando a cada 2 semanas, durante o ano inteiro, o que a gente vai fazer só para visitar parques em Curitiba. Não fazia sentido para mim, tá? O Cami Artes, Nath, Maíra, Le Petit, Nananã, sejam bem-vindos, bem-vindas, muito obrigada. Aqui a Dani Boava, curitibano raiz, visita parque quando tem familiares visitando a cidade. É verdade, Dani. E essa foi uma outra coisa que eu achei um absurdo. Eu falei assim, Eduardo, você tem 25 anos e você não conhece os parques. Ah, eu conheço o Parque Barigui e o Jardim Botânico. Ele conhecia 2 parques. Em Curitiba, sei lá, tem quantos parques, Dani? Uns 30, né? E daí, aquilo não entrava na minha cabeça. Como assim a gente tem que programar? Mas o analista é assim. Oi, Ivan, seja bem-vinda ou bem-vindo. Não cabia. E demorou muito tempo para eu entender o comportamento do Eduardo, que é analista. Quem viu um story que eu fiz ontem falou: se você quer que algo seja feito com excelência, peça para um analista. Não é porque ele é analista de TI, não, tá? Porque o perfil comportamental dele é analista. Então, os analistas, eles têm essa característica de serem metódicos, de quererem as coisas bem certinhas, de terem planilha para tudo, de serem bem exatos, de serem focados, né? O analista, ele não é genérico, tá? Ele é um especialista. O que ele se interessar, ele vai se tornar um especialista, ou no que for preciso, ele vai se tornar um especialista. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui. Antes de eu entrar na live, eu fui lá no quarto, né? E onde o Edu tá trabalhando, porque aqui eu tô no escritório, e ele acabou indo pro quarto para ficar trabalhando e dar atenção para as crianças enquanto eu tô aqui. E ele estava falando com alguém sobre curva de crescimento e tal, de infectados com relação ao coronavírus. E por que ele está tão interessado, entre aspas, que ele tem estudado tanto isso? Porque eu acabei de passar por um processo de quimioterapia, né? Porque eu tive câncer. E como eu estou no grupo de risco, então ele fica o tempo todo procurando informações para saber, né? O quanto que é importante a gente se manter em isolamento, né? Para saber como que as coisas estão acontecendo, para saber o quanto que a gente tem que se manter protegido, enfim, essas coisas todas. Por quê? Porque o analista, ele se aprofunda as coisas. Quando algo interessa ou quando algo é necessário, ele busca todas as informações possíveis, porque ele não é generalista, ele não é raso. O analista, ele é detalhista e ele vai profundo nas informações, ele vai profundo no assunto. Se ele se propõe a falar sobre alguma coisa, ele vai falar com detalhes. Ele não vai falar genericamente. Genericamente, ele nem entra no assunto, tá? Ele não é de muitos relacionamentos, ele não é uma pessoa super sociável. Ele não gosta de chamar atenção, ele gosta de ficar na dele, ele gosta de ficar quietinho, né? Só um pouquinho, gente. Não entendi, mas tudo bem. Apareceu uma mensagem aqui que eu não entendi, mas acho que tá tudo certo. Então, o analista é extremamente detalhista, observador, não é raso, ele se aprofunda nas coisas. Se o analista for numa floresta, se ele for para o parque, ele vai se ater aos detalhes de algo que o interessou, numa árvore, sabe? Numa planta. Tô falando dos parques, né? Já que eu falei sobre isso com relação ao Eduardo. Ele não vai olhar o parque como um todo, tá? O comunicador, que é o meu perfil, que vocês vão saber logo mais pra frente, vou fazer lives sobre cada um dos perfis, tá? Como eu falei, são 4 perfis, sempre nós temos um predominante. Do meu marido, é analista. Então, eu olho o geral, assim, sabe? Eu olho todo. O meu marido, ele olha o quê? Ele olha o detalhe.
tá? Tanto que se a gente olhar pela janela daqui do prédio onde a gente mora, vira e mexe ele quer me mostrar alguma coisa e eu tenho visão de todas as coisas e falo para ele de todas as coisas que eu vejo. Ele vai falar para mim de uma coisa, de uma antena, uma janela de um outro prédio que ele viu. Porque é assim que o analista funciona, tá? Eles são grandes seguidores de regras. Em geral, eles seguem muito bem regras, eles seguem muito bem padrões, né? Normalmente são pessoas que têm a tendência de serem um pouco mais rígidas por conta disso, por serem grandes seguidores de regras e de padrões, tá? São pessoas em geral mais formais, tá? Não são pessoas que são muito, me fugiu a palavra agora, informais mesmo, mas era uma outra palavra que eu queria falar. Informal, alegre, extrovertido, ele é introspectivo e tem a tendência de ser mais formal, né? De manter um certo distanciamento das pessoas, até que ele realmente se interesse por manter relacionamento mais próximo com algumas poucas pessoas, tá? E você, como comunicadora, como é conviver com o Edu analista? Então, isso, Marcão. O analista, normalmente, ele não é muito espontâneo, né? Ele é mais formal, mais rígido, mais seguidor de regrinhas, né? Eu lembro logo no começo do meu namoro com o Edu, um dia a gente estava numa tarde, um final de semana na minha casa, e aí eu peguei um prato, peguei uma manga, peguei um pano de prato e fui para a sala. E ele, assim, estava espantado com aquilo, que ele falou assim, mas vai sujar o pano de prato é para secar a louça, não é para se limpar, né? Ele falou, mas vai sujar. Eu falei, vai sujar, eu vou ter que esfregar para limpar. Eu falei, e aí ele vai estragar e eu vou poder usar os outros 20 panos de prato que eu comprei, que eu bordei, para eu poder vir morar sozinha. Eu falei para ele, né? Mas por quê? Porque para que serve pano de prato? Para secar louça? Imagina, eu ia usar o pano de prato para limpar a mão, que eu estava comendo na sala uma manga, então isso para ele também não cabia, ele não entendia, né? A Ali perguntou assim, e você como comunicadora, como é conviver com um Edu analista? Como para nós? Olha, vou dizer que é desafiador, é bem desafiador, porque nós temos perfis bastante opostos, analista e comunicador são perfis opostos, né? Eu sou extrovertida, eu falo alto, eu gosto de gente, de um monte de gente, preferência, né? Eu não me atenho a detalhes, sou nada detalhista, eu sou muito mais do improviso e o analista tem horror a improviso, né? Imagina, ele não dá conta disso, isso incomoda ele. Os meninos, por exemplo, estão comendo e estão se sujando, o Eduardo pega um pano, umedece um guardanapo de papel, que é tipo uma toalhinha que a gente tem, e deixa do lado dos meninos para eles limparem as mãos. E para mim é assim, deixa se sujar, depois a gente lava a toalha, lava a roupa, lava a criança, lava tudo, entendeu? E às vezes ele fala para mim, você não entende que isso é demais para mim. Hoje eu entendo que isso é demais para ele, então eu também seguro a minha onda, sabe, Ali? E o importante é a importância da gente conhecer o perfil das pessoas com quem a gente convive, é justamente isso. Larga de ser chato, deixa a criança se sujar. Não é chato, é a característica, é o limite dele. Ele pode flexibilizar um pouco, que ele já fez, e eu posso flexibilizar um pouco também, senão vira uma guerra, né? E para mim, relacionamento é como um quebra-cabeça, né? Que precisa de encaixar. Você vê que tem ali o encaixe, né? Você vê que tem um encaixe, não é uma coisa perfeita, não é uma coisa só, é o encaixe. E dá para fazer esse encaixe quando a gente flexibiliza, porque se ficar assim, ó, bate de frente e daí não tem como se relacionar. E também tem pontos excelentes, porque como ele é detalhista, como ele tem excelência, né, essa coisa de ter tudo muito bem feito, então as coisas normalmente saem muito bem feitas, porque eu entro nesse padrão dele, né? Eu coloquei que quem quer algo bem feito, peça para um analista da gente lavando as verduras que a gente recebe em casa, né? Por quê? Porque ele lava com excelência, ele olha tintim por tintim. Você nunca, jamais vai comer um brócolis lavado pelo Eduardo que vai ter bicho,
né? Você nunca jamais vai comer uma couve-flor do Eduardo que você vai encontrar bichinho ali no meio. O meu eu já não garanto, né? Porque eu não sou detalhista. E ele é, tá? Ele é. Tem uma coisa muito legal. Uma vez o Eduardo trocou de computador. Exatamente, Ali, parceria de sucesso. As pessoas que nos conhecem, convivem mais com a gente, falam que nós somos pares complementares. E é exatamente isso, né? Somos pares complementares, porque para conviver com a analista eu tenho que me flexibilizar e subir um pouquinho mais o meu padrão de qualidade das coisas. E ele tem que também flexibilizar e pensar que às vezes, né, a gente não precisa ir tão alto assim em algumas questões. Porque o que acontece? Como o analista ele tem esse padrão de excelência, às vezes ele se atém demais a um detalhe que é desnecessário. E às vezes eu dou umas cutucadas nele, tipo, isso não é necessário, não precisa ser tão perfeito, tão maravilhoso assim, né? A gente pode ter algo que não seja tão super ultra master blaster. E às vezes ele me coloca, não, se a gente fizer isso dessa forma, logo vai estragar, logo vai quebrar, logo vamos ter problema, então a gente precisa subir um pouquinho o nível de qualidade. Tem uma outra coisa com relação às crianças, né? Então às vezes as crianças estão fazendo alguma coisa e ele tá assim, meu Deus, isso é muito perigoso, porque o analista ele tem uma visão de longo alcance, ele faz uma análise de risco, ele faz uma projeção de futuro muito boa. Eles são excelentes analistas de risco. Sou detalhista em muitas coisas, confeitaria e chefe de cozinha, mas não nesse nível. Ah, você é analista, Andréia? Porque também tem a flexibilização do perfil, né? Nem todo perfil a pessoa é analista, mas às vezes o grau de analista que ela não é tão alto, então pode ser que ela não tenha super padrão de excelência. O Eduardo é bem analista, tá? É analista alemão, tá? Descendente de alemão. Os 4 avós vieram da Alemanha. Então pensa, gente. É assim, é o analista, filho de analista, neto de analista. É analista demais pra ser verdade, sabe? Por isso não faço brócolis como for, muito complicado limpar. Compro congelado. Pois é, Zil, o Eduardo limpa pra mim. Então, assim, os analistas, eles são ótimos nesse trabalho de análise de risco. Então, às vezes as crianças estão fazendo alguma coisa e o Eduardo enxerga lá longe o risco que aquilo tem, né, deles se machucarem, de acontecer alguma coisa. Enquanto eu tô assim, eles estão se divertindo, deixa eles, entendeu? O que nós fazemos? Hoje o Eduardo, então brinquem disso, mas brinquem assim, assim, que o risco é menor. E aí eu também falo para os meninos, olha, se acalmem, escuta o que o papai tá falando, porque se vocês se machucarem, vão machucar feio. E desse jeito, se vocês se machucarem, vão machucar menos, né? E o Eduardo fala, a Clary deixa as crianças se arriscarem e eu já imagino qual o risco que vai ter quando eles me falam do que eles querem fazer. E é exatamente isso, ele está no extremo e eu estou em outro. Então a gente tenta fazer o quê? Um chegar mais pertinho do outro. A gente não vai se igualar, tá? E nem precisa. Mas é assim, eu não ser... Vou usar uma palavra aqui que não é verdade, tá? Mas eu não ser displicente com relação ao risco e o Eduardo não ficar imaginando que vai acontecer uma tragédia, né? Então a gente chegar um pouquinho mais perto ali nos nossos níveis, eu subir, ele descer um pouquinho e a gente, né, entrar num consenso, tá? Eles são meticulosos e é isso que eu falei. Às vezes eles entram tanto no detalhe de alguma coisa que acaba se tornando aquilo desnecessário e toma muito tempo. Então, o analista também é conhecido como alguém lento. Não é exatamente lento, é que às vezes ele quer a coisa tão perfeita, tão linda, tão excelente, com tanta qualidade, que ele demora demais para fazer alguma coisa. E em alguns momentos isso não é tão necessário e isso torna ele lento, tá? Isso é uma coisa que entre o Eduardo é um parto, sabe? Porque às vezes eu fico assim, vamos, né? E ele fala, você tá me dando hope. Pare de ficar me apressando, pare de ficar, né, fazendo assim pra mim, porque eu não sou assim, né? Mas, Andréia, você não me falou ainda que você é analista ou não, mas o que você faz é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Os seus bolos e pavlova, né? Que você faz bastante, é isso? Coloca aqui pra gente. É tudo
Para mim é padrão analista. Mas eu vou perguntar para o Edu o que ele acha e daí eu te falo, tá bom? Bom, ele tem visão de longo prazo, né? Como eu falei, ele tem visão de longo prazo, faz excelentes análises de risco, né? Isso pode também ser entendido como um pessimismo. Então, o analista, muitas vezes, ele é tido como pessimista. Ele é um pouco pessimista, sim, mas eu diria que ele também é realista, né? Ele também é realista. Mas, em geral, eles têm essa coisa mais do pessimismo, do copo meio vazio ao invés do copo meio cheio, né? Essa é a característica do analista. Ele se cobra muito. Tá? Então, assim, o analista ele tem dificuldade em trabalhar sob pressão, por quê? Porque ele já se pressiona muito. Ele é o tipo de pessoa que já se pressiona para as coisas serem ótimas, excelentes, para o padrão estar lá em cima. Então, não pressione um analista. Dê dados para o analista, tá? Porque ele é focado em resultado. O analista, ele sempre quer o melhor resultado, ele quer sempre entregar o melhor possível. E se você aperta ele, ele espana, porque ele já se aperta muito, ele já se cobra muito. Então, fazer cobranças para um analista não é uma coisa muito legal de se fazer, tá? Converse. Tá? Converse, negocie, mas não pressione o analista, porque ele já faz isso grandemente. Como eu falei, eles não são generalistas, eles são especialistas, eles não são emocionais e eles não gostam de surpresas, eles não gostam de correr riscos, eles gostam de saber como as coisas são, como as coisas acontecerão, eles gostam da previsibilidade. Como eu falei, eu chamo de analista, mas algumas outras tipos de avaliação, né? Algumas outras metodologias chamam esse perfil de conforme, tá? Então eles gostam da previsibilidade, né? Eles gostam das coisas bem organizadas, bem acordadas, das coisas bem acordadas, fazer acordos e seguir aquilo que foi acordado, tá? Como eu falei, eles não são emocionais, mas são pessoas extremamente cuidadosas, tá? Eu não posso esperar, e não espero mesmo, que o Eduardo chegue pra mim e fale assim: ai, meu amor, que preocupado que eu tô com essa coisa de vírus e tal, e você tá no grupo de risco, ai, que medo. Ele não vai fazer isso, tá? Não vai me abraçar, não vai me beijar, nada disso. Mas ele vai estar atento a todas as notícias sobre o assunto, para me deixar cada vez mais preservada, para cuidar de mim e da nossa família cada vez mais e melhor. Porque essa é a característica do analista, tá? Ele não tem essa coisa da expressividade emocional, da reação emocional. Não espere, isso não significa que ele ame menos, que ele goste menos, que ele cuide menos. Muito pelo contrário. Mas como que é o cuidado dele? Como que é essa expressão de cuidado, de amor, de zelo do analista? É através de dados, é através de informações, é através de qualidade das coisas, tá? Logo que eu e o Eduardo não. O Eduardo comprou um computador, acho que eu comecei a falar isso e não terminei. Típico de comunicadora, começa uma coisa e não termina. Ele comprou um computador para ele precisava trocar a mochila que ele carregava o computador porque era de tamanhos diferentes. E nós somos em 3 shoppings diferentes em Curitiba. A gente foi um monte de lojas, um monte. Mas nós fomos em 3 shoppings diferentes em Curitiba, visitar a mesma loja, era a mesma loja, só que em shoppings diferentes, para ele ver a mesma mochila. Quando a gente chegou no terceiro shopping e ele entrou na mesma loja, eu olhei para ele e falei: eu não acredito nisso. Eu falei: eu não acredito que você vai na mesma loja, pedir pela mesma bolsa e olhar, né, a mesma bolsa. Eu falei: pra que isso? Eu falei: você já viu na primeira, você já gostou lá na primeira loja que você foi da mesma bolsa? Pra que você ficar de tanta frescura? Eu falei assim pra ele: pra que você ficar com tanta frescura assim pra escolher uma bolsa pra carregar o computador? E daí ele falou assim: porque eu quero ver os detalhes, quero ver se elas são mesmo todas iguais, se a costura tá bem firme. Lá naquela outra você viu, eu mostrei pra você que a costura não tava tão boa, na segunda tava, mas eu queria ter certeza. Ele falou: eu falei: mas pra que frescura é essa? A costura não tá boa?
pede outra, vai ver, tem lá no estoque, falei pra ele. Falei, mas você olha cada detalhezinho. Ele abria a bolsa na costura, ele abria a bolsa na costura e puxava a costura assim, ó, pra ver se realmente estava firme, sabe? E eu falei pra ele, você fica puxando, eu falei, vai rasgar mesmo, de tanto que você puxa. Eu falei, não sei pra que ficar olhando tanto detalhe assim. Tava brava. Ele virou pra mim e falou assim, você não devia reclamar disso, porque foi exatamente assim entre todas as mulheres daquela festa que eu escolhi você. Morri, morri. Gente, isso vale por 10 anos eu te amo, entendeu? A gente já tá 15 juntos, então já tá me devendo alguns. Mas esse é o analista, tá? O analista é metódico, o analista é sério, o analista ele tem um padrão de qualidade que é de excelência, tá? Ele é racional, ele não é emocional, ele gosta das coisas estruturadas, metódicas, ele gosta de planilhar a vida dele, não é só coisas financeiras, não, ele gosta de colocar tudo em planilha, ele gosta de tudo, né, organizado, segmentado, tá? Ele é extremamente detalhista, ele não é raso nas coisas as quais ele se propõe a ver, fazer, estudar, tá? Ele vai a fundo, ele vai no detalhe, ele não é genérico, ele tem uma tendência a ser rígido, a ser formal, ele é uma pessoa bastante realista e que tende ao pessimismo, tá? Mas é uma pessoa que a gente tem que olhar e ver o que dele é tão legal que eu poderia acrescentar em mim também, tá? Então hoje é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre o perfil do analista. Se você conseguiu identificar alguém aí, né, conta pra mim como que é essa sua relação com alguém que é analista, tá? Eu vou fazer mais 3 lives sobre perfil comportamental, falando sobre os outros perfis, tá? Nós temos ainda o perfil comunicador, o perfil planejador e o perfil executor, tá? Eu ainda não sei quando que eu vou falar, vai ser na semana que vem, provavelmente a próxima live. E se você quiser saber mais sobre isso, você clica no link da minha bio, lá tem o Linktree, clica lá no Linktree da minha bio, e aí vai ter assim, saiba mais sobre perfil comportamental de casal. Não precisa ser casal, porque a avaliação é feita individualmente. Acontece que eu trabalho muito com casais, né? Famílias com ou sem filhos, casais com ou sem filhos. Então, por isso que eu coloquei de casal, porque você saber o perfil do seu parceiro realmente faz com que você tenha um relacionamento muito melhor e muito mais harmonioso com o seu parceiro. Antes de eu saber qual que era o perfil do Edu, a gente tinha muitas brigas, né? A gente entrava em discussões, em disputas com muita frequência, porque eu interpretava aquilo como um excesso desnecessário, né? Como uma frescura, como eu mesmo falei, enfim. E ele também, do mesmo jeito, me via em alguns comportamentos meus que eram coisas desnecessárias. E quando eu entendi qual que era o perfil dele e mostrei para ele qual que era o meu perfil, a gente conseguiu fazer esse encaixe, porque antes a gente ficava assim, ó, batendo de frente um com o outro, né? Então, se você quiser saber mais sobre o seu perfil comportamental, se você quiser, ampliar a sua visão sobre quem você é, se você quiser ampliar a sua visão sobre quem o seu parceiro é, e também dentro da sua empresa, né? Sobre quem são as pessoas com quem você trabalha, com quem você relaciona, se a pessoa que está naquele cargo está certo dentro daquele cargo, talvez ela não esteja se desempenhando muito bem num cargo onde você a colocou, porque não seja o cargo ideal para o tipo de perfil dela, tá? Clica ali no link da bio, saiba mais sobre perfil comportamental, e aí você vai entrar numa lista de espera, tá? Pra gente poder conversar e marcar a sua avaliação sobre perfil comportamental. Eu já estou fazendo não, já estou fazendo por quê? Porque eu fiquei bastante tempo sem trabalhar por conta do meu tratamento, né? Então, eu já voltei a fazer, né? Essas avaliações de perfil comportamental,
E aí, se você quiser fazer, a gente pode conversar para agendar para daqui a algumas semanas, quando eu tiver vaga para a gente fazer esse perfil. Pode ser individual, pode ser do casal, pode ser dentro da empresa, dos funcionários que você tem, seja 1, 2, 10, 20. Nós podemos conversar sobre isso também. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso, em fazer a análise de perfil comportamental das pessoas que se interessam e que te interessa saber. Só coloca aqui para mim depois o que você achou, né? Se foi legal para você, vai ficar 24 horas disponível a live. Então, se alguém queria assistir, mas não pôde assistir, ainda vai ter um dia todo aí para poder fazer isso. E daí conta para mim o que você achou, se você gostou, se foi bacana para você, tá bom? Eu vou continuar fazendo, mas eu preciso também desse retorno para ver se eu estou no caminho certo, se eu estou me comunicando de maneira adequada, para você entender um pouquinho mais sobre esse universo lindo que eu amo, que é o perfil comportamental, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço carinhoso e até a próxima live.